Então, aqui a gente tem uma questão sobre fonte de calor, né? E temos que calcular a potência térmica dessa fonte. Vamos ler a questão, faz o seguinte. Uma fonte de calor fornece calor para uma massa de 1 kg de água, numa temperatura inicial de 25 graus Celsius. Passados 7 minutos, a água entra em ebulição. Então, você tem um tempo aí, né, onde há uma variação da temperatura, que estava inicialmente a 25 graus Celsius e chega a 100 graus Celsius, porque diz que a água entrou em ebulição, né? Então, o ponto, né, de ebulição é 100 graus Celsius, né? Determine a potência térmica dessa fonte. Aí dá os dados. O calor específico da água é igual a 1 calorias por grama grau Celsius. 1 caloria é igual a 4,2 joules, né? E a densidade da água é igual a 1 kg por litro, tá? Então, a partir daí, a gente começa a ver o seguinte, né? Com os dados, o que precisamos calcular, certo? Então, vamos trabalhar aqui a questão do calor sensível, né? Ele me dá aí o calor específico da água. Como a água continua no estado líquido, né? Então, a gente trabalha com a quantidade de calor sensível, tá? Lembrando que a densidade da água, né, é 1 kg por litro. Então, a massa de 1 kg tem 1000 gramas, né? Ele deu a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius, a temperatura final, 100 graus Celsius. O calor específico da água, 1 calorias por grama grau Celsius. E ele lembra que 1 caloria é 4,2 joules. Qual foi o tempo? 7 minutos. 7 minutos eu passo, né, eu transformo isso em segundos, tá? Que corresponde a 420 segundos. Então, vou achar aí quanto variou a temperatura. ΔT igual a T menos T0, a temperatura final menos a inicial. E ΔT é 100 menos 25. ΔT, 75 graus Celsius. Então, essa é a variação da temperatura. Sabendo que eu estou trabalhando com calor sensível, né? Eu vou usar aí Q igual a MC ΔT, que a gente fala que é o Q macete, certo? Então, aonde Q é a quantidade de calor, né? Isso dado em calorias, a massa dada em gramas, C é o calor específico da água e o ΔT a variação da temperatura, certo? Substituindo aí os valores, né, que a gente tem na formulinha, né? Q igual a MC ΔT, então Q igual a 1000 vezes 1 vezes 75. Então, Q é igual a 75.000 calorias, né? Isso foi em 7 minutos, né? Que a gente transformou isso para segundos, que é 420 segundos, né? Aí a gente vai com uma regra de 3, lembrando que 1 caloria corresponde a 4,2 joules, 75.000 calorias é X, né? Então, estou passando aí para joules, né? Então, eu tenho, multiplicando incluso aí, que X é igual a 315.000 joules, né? Passei 75.000 calorias para joules, vai dar 315.000 joules. O que a gente sabe? Que a potência é a razão entre a energia e o tempo, ou seja, podemos trabalhar também com a potência, a razão entre o trabalho realizado e o tempo, né? Eu sei quanto que vale a energia, né, que é 315.000 joules. Aí eu posso calcular a potência, né? A potência é 315.000 dividido por 420. Esse 420 corresponde a 7 minutos, né? Que essa fonte ficou, né, ligada aí, certo? A divisão aí dá 750 watts. Então, essa é, né, a resposta, certo? Então, para aquecer 1 litro de água, né, em 7 minutos, eu tenho que ter uma fonte de 750 watts, certo? Isso aí, jovens. Até mais.